Para entendermos a resolução, bem como o enunciado deste problema, nós queremos lembrar, em primeiro lugar, que no caso de todas as rodovias paulistas, incluindo aí a via Anhanguera, nós adotamos a origem do referencial como sendo a Praça da Sé. Nesse ponto, nós temos a origem, do referencial. E agora podemos traçar a curva que representa o leito da via Anhanguera. Aqui temos a nossa pista. De acordo com o enunciado, às 11 horas do dia, um determinado veículo se encontrava num ponto da via Anhanguera, caracterizado pela coordenada S é igual a 42 quilômetros. E de acordo com o mesmo enunciado, 3 horas e meia depois, ou seja, às 14h30, o veículo se encontrava num ponto ao longo da mesma rodovia, caracterizado por S igual a 315 quilômetros. Esses são os dados do problema. Para esse veículo, que às 11 horas se encontrava nesse ponto e que às 14h30 se encontrava nesse outro ponto, o que se pede é que se determine a velocidade escalar média. É claro que, nesse caso, como a orientação ao longo da rodovia é neste sentido indicado pela flecha, todas as coordenadas denominadas espaço são positivas. Tendo entendido o enunciado, vamos agora à resolução do problema. Em primeiro lugar, eu quero lembrar a definição de velocidade média. Como sabemos, a velocidade média ela é definida como o quociente entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrê-lo. Ou seja, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Ora, quem é ΔS? ΔS é a diferença de espaços percorridos. No caso, é a diferença entre 315 e 42. E o intervalo de tempo é igual à diferença dos instantes de tempo. No caso, 14h30 é a mesma coisa que 14,5 horas. Essa diferença de intervalo de tempos é de 3,5 horas. Ou seja, a velocidade média é igual à diferença entre 315 e 42, que é 273 quilômetros, dividido por 3,5 horas. Isso me dá o resultado de 78 quilômetros por hora. Muitas vezes nós estamos interessados em expressar a velocidade média utilizando outras unidades de distância e de tempo. Vamos, por exemplo, converter essa velocidade média em metros por segundo ao invés de quilômetros por hora. É sempre bom lembrar que a unidade de velocidade, assim como a unidade de velocidade média, é basicamente a unidade de comprimento dividido pela unidade de tempo. Agora vamos expressar essa velocidade média em metros por segundo, utilizando agora o Sistema Internacional de Medidas. O que a gente deve fazer é converter
quilômetros em metros e hora em segundos. 78 quilômetros por hora é a mesma coisa que 78 quilômetros, lembrando, 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 hora é igual a 60 minutos, que tem 60 segundos. Portanto, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Portanto, a velocidade média é igual a 78 dividido por 3,6 metros por segundo. 78 dividido por 3,6 é aproximadamente 21,7. Portanto, a velocidade média é aproximadamente igual a 21,7 metros por segundo. E com isso, encerramos a resolução deste problema.